Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor tem uma palavra hoje para os nossos corações, uma mensagem do Senhor. O texto que nós leremos se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10. Nos ensina a palavra do Senhor. Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Essa mensagem, essa passagem bíblica, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja que estava em Filipos. E isso era resultado de uma revelação que Deus havia dado a ele. Quando ele foi a Filipos, ele tinha sido pastor dessa igreja. E como é que ele se tornou pastor dessa igreja? Ele havia tido uma visão, à noite, um sonho, aonde o Senhor dizia a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. A primeira cidade da Macedônia era Filipos. Então ele vai para Filipos, ali ele é preso, ele é açoitado e ele é lançado num cárcere. E a Bíblia relata essa história porque ali vai se converter o carcereiro e a família do carcereiro. Quando um terremoto vem ali naquela ocasião, e o carcereiro, preocupado ali que os presos fugissem, ele estava pronto para tirar a própria vida, mas ele acaba ouvindo uma palavra de Paulo ali, que ele não fizesse nenhum mal a ele, e ele se converte e a família dele se converte. Agora, anos depois, Paulo já não era mais o pastor dessa igreja, ele está escrevendo uma carta para esta igreja que havia começado dessa maneira, com o sofrimento dele, com a prisão dele, prisão por causa do evangelho, porque estava pregando o evangelho, os açoites que ele sofreu, e ele lançado no cárcere, e diz a palavra de Deus que ali no cárcere, ele e Silas, que era o seu companheiro de viagem naquela ocasião, cantavam louvores a Deus, exaltavam o nome de Deus. Imagine, depois de preso e açoitado. Agora vamos para o texto bíblico. Anos depois, ele está escrevendo uma carta para esta igreja. E uma igreja que ele tinha um carinho muito especial, porque aquela igreja que começou com tanto sofrimento para ele, e por atender uma revelação de Deus que o havia enviado para ali, porque Filipos era a primeira cidade ali daquela região que Deus o havia mandado, da Macedônia. Filipos era uma cidade da Macedônia para onde Deus havia enviado a Paulo. E como falamos, ele chegou ali, foi preso e foi açoitado, mas mesmo assim ele cantava louvores a Deus. Anos depois ele está escrevendo essa carta para essa igreja, agradecendo. Ele tinha um carinho muito grande, porque essa igreja, ele fala isso na carta, continuamente orava por ele. E essa igreja havia enviado para ele uma ajuda. E ele então se alegra dizendo que ele estava revivendo a lembrança daquela igreja. Estava feliz porque aquela igreja havia se lembrado dele e havia enviado para ele aquela ajuda. Então ele está mostrando a gratidão dele para aquela igreja. E aí ele fala de uma coisa que era a vida dele, porque ele vai dizer que ele havia aprendido uma coisa. Ele está dizendo: eu agradeço à igreja, a vossa ajuda, o vosso socorro, não que eu tenha necessidade. Ele diz: por quê? Porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Quer dizer, eu estou contente com o que eu tenho.
Eu não digo isso que a minha gratidão é pela minha necessidade. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E aqui Deus tem uma palavra para o nosso coração. A igreja que estava em Filipos, ela sabia que isso era verdade na vida de Paulo. Porque em qualquer situação, ele estava contente, ele estava feliz. Esse eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a ter fome e eu aprendi a ter fartura também. E essa palavra é muito atual para nós nos dias de hoje, porque nós vivemos no meio de uma sociedade descontente. O que a gente mais encontra são pessoas ansiosas, pessoas aflitas, pessoas tristes, pessoas sem esperanças e podemos dizer, pessoas que não sabem passar por necessidades e pessoas que não aprenderam também a se contentar com o que têm. Porque às vezes as pessoas têm até muito, têm fartura. Veja uma coisa muito interessante. Nós vivemos um momento auspicioso da história da humanidade. Quanta coisa nós temos. Quantas coisas que na história da humanidade os homens não puderam ter. E não vou falar de tempos muito distantes, não. Vamos falar de 100 anos atrás, o tempo talvez dos nossos avós. O que eles tinham? O que nós temos que eles não tinham? Então nós podemos, até as pessoas mais humildes hoje, podem se considerar privilegiadas, se for comparar com a história do homem. Alguém pode ter um carro, alguém pode ter um telefone celular, um liquidificador em casa, um micro-ondas, uma cama confortável, um ônibus. Não tem o carro, mas você tem um ônibus para se locomover. E aí nós pensamos na história da humanidade, você pega um rei da França, uma pessoa riquíssima, mas ele não tinha o que você tem e o quanto ele não daria para ter. Veja uma coisa, o avanço da medicina, uma dor de dente, a pessoa não tinha um remédio para dor de dente, não tinha um remédio para dor de cabeça, uma operação simples de uma vesícula, a pessoa morria por causa de uma vesícula. A mortalidade infantil era imensa. Quase todas as casas tinham passado pela dor de perder um filho, porque era comum. A morte infantil, uma criança não sobreviver, era comum. Então nós podemos olhar para nós e dizermos, nós temos muito, mas esse muito não satisfaz o homem. Lá nós vemos até na carta, lá em Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia, que representa o tempo que nós estamos vivendo, fala disso. O homem diz, rico sou e de nada tenho falta. Mas falta tudo. Deus está olhando para esse homem e está dizendo, não sabes que és pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. A verdade é essa. Porque ainda que tenhamos muito, ainda que tenhamos alcançado muito com toda a evolução da humanidade, das riquezas, que podemos dizer são riquezas. A pessoa mais humilde, o que ela tem hoje, o homem do passado não tinha. Televisão, geladeira e tantas coisas que alguém no passado soubesse disso, dizer, não, todo mundo é rico. Vocês têm coisas que nós não podemos ter, mas não é verdade. E Paulo estava falando naquele tempo dele tão difícil, não havia energia elétrica, não havia as comodidades, as coisas que nós temos hoje, mas havia pessoas que tinham mais e pessoas que tinham menos. E ele estava dizendo, olha, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. E o que Paulo tinha? Ele vai falar disso quando ele diz bem assim, tudo posso naquele que me fortalece. É essa mensagem que nós gostaríamos de deixar para você. As pessoas, às vezes, até têm tudo ou não têm tudo, mas tanto quem não tem tudo como quem tem tudo tem uma mesma infelicidade, porque não aprenderam a se contentar com o que tem. E quando você tem Jesus na sua vida, a Bíblia diz
que Jesus é o tesouro escondido que alguém encontrou e encontrou uma felicidade por achar esse tesouro. A Bíblia também diz que Jesus é a pérola de grande preço, que alguém, pelo desejo de possuir essa pérola, foi e vendeu tudo que tinha, se desfez de tudo que tinha para ter essa pérola, pela satisfação de ter essa pérola. E o apóstolo Paulo e a igreja de Filipenses sabia disso, porque ela conhecia a história dele e ela sabia que ele cantou louvores no cárcere, depois de sofrer açoites. E ele está escrevendo para a igreja e ele não está fazendo um discurso, a igreja sabia que aquilo para ele era uma verdade. Ele está dizendo, olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter fartura, mas eu sei padecer necessidades. Em qualquer circunstância, eu estou feliz. Seja na falta das coisas, seja no momento de fartura, eu aprendi em qualquer circunstância a ter uma felicidade. Por quê? Porque eu tenho alguém comigo, que seja na minha enfermidade, seja no meu sofrimento, Ele me fortalece, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é a minha fortaleza. Nós vamos ver isso nos momentos difíceis na vida de Paulo. Tem um momento que ele está, por exemplo, num navio, no meio de uma grande tempestade, todos tinham perdido a esperança, e ele se levanta ali e diz, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nesta noite. O que ele estava falando ali? E ele leva uma palavra de conforto, de alento, de esperança para aqueles que estavam sem esperança. E ele era o único ali com uma palavra de esperança. Por quê? Porque no meio da tempestade, no meio do momento difícil, Jesus estava com ele. E essa é a promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não prometeu para nós que nós só teríamos momentos de fartura e que não passaríamos por aflições, mas Ele prometeu que em qualquer momento Ele estaria conosco. Ele prometeu, como disse o salmista, eu não temerei mal algum, por quê? Porque Tu estás comigo. E Jesus é esse amigo fiel. Quando Ele está presente na nossa vida, seja no momento de falta de alguma coisa, seja no meio da tempestade, seja no cárcere, seja no momento do açoite, no momento da aflição, Ele não vai nos abandonar, Ele estará conosco. Mas seja no momento de fartura, muitas pessoas às vezes confiam nos bens materiais, naquilo que alcançaram. E é bom você prosperar, mas a nossa confiança não pode estar nisso. Todas essas coisas, tanto padecer necessidade como ter fartura, em todos esses momentos, só uma coisa pode verdadeiramente satisfazer a nossa vida, a nossa alma. A nossa alma precisa do Senhor. Às vezes você vê pessoas que têm tudo, pessoas ricas, pessoas poderosas, mas deprimidas, angustiadas. Então, pessoas estão angustiadas por não terem nada e pessoas estão angustiadas, às vezes, por ter muito e não encontram satisfação no que têm. Pessoas, às vezes, que você não entende, pessoas ricas, poderosas, às vezes, num desespero tão grande que tiram a própria vida. Mas Jesus é a resposta de Deus para a alma do homem. Só Jesus é esse que nos fortalece, que fortalece a nossa alma, que nos traz esperança. É a resposta de Deus para o homem. É o Deus eu sou que se revela ao nosso coração. E quando nós estamos falando isso, você não vai encontrar isso por ter uma religião. Ter uma religião é diferente de ter Jesus. Paulo estava falando de uma experiência que ele teve um dia que marcou a vida dele. Quando ele encontrou Jesus, descobriu que Jesus estava vivo. Ele não acreditava em Jesus. Ele descobriu que Jesus estava vivo.
que Jesus estava falando com ele, que Jesus o amava e que esse Jesus queria estar com ele todos os dias. Foi isso que ele descobriu, que Jesus estaria com ele nos momentos difíceis e Jesus estaria com ele também nos momentos de prosperidade. E é isso que Jesus quer ser para você, meu amigo, meu irmão, você que nos ouve hoje. Jesus quer ser para você essa fortaleza, esse lugar seguro. É Ele que nos fortalece. Não podemos colocar a nossa esperança na vaidade do que temos ou do que não temos, mas nós temos que colocar a nossa esperança nele. Ele é a resposta de Deus e só Ele pode te trazer paz e satisfação. Você tendo Jesus, mesmo vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, você poder fazer como Paulo fez, cantar louvores, porque nós adoramos a Ele pelo que Ele é, glorificamos a Ele pelo que Ele faz, mas adoramos a Ele pelo que Ele é. E Ele é tudo isso para nós. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança. Nele nós temos vida eterna. Nele nós podemos dizer, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor me fortalece, o Senhor me sustenta. Amém? Que o Senhor te abençoe através dessa palavra. Se você está sem esperança, se você está vivendo um momento difícil, que Ele possa te fortalecer hoje. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele e diga a Ele, Jesus, eu preciso de Ti. E você tendo Jesus, você vai poder entender uma coisa, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem riqueza e não tem Jesus, na verdade, não tem nada. Mas que Jesus seja essa bênção e seja tudo para você. Que Deus te abençoe. Permaneçam todos na paz do Senhor Jesus.